Vamos falar um pouquinho sobre esse tema com a doutora em Ciência Política pela PUC de São Paulo, a Deise Chocari, que nos atende com muita gentileza. Como vai, professora? Tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no Bandeirantes Acontece. Professora, já houve na história, a senhora se lembre, já tenha falado sobre algum movimento que tem alguma semelhança com esse processo de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, exatamente como a gente tem assistido? Não, eu não lembro disso, não. A gente tem algumas rusgas, né, entre um presidente que sai e, obviamente, ele perde seu capital político e aquele que está entrando, mas desse jeito, desde a Constituinte para cá, desde de 1985, 88 para cá, eu ainda não tinha visto um movimento desses, né? O presidente não só se recusa a passar a faixa, como se recusou eventualmente a declarar o vencedor das eleições, né? Admitir que houve um outro vencedor. Então é um movimento bem diferente, mas ele é resultante dessa. Esse termo ele caiu meio que na banalidade, mas ele é resultante dessa polarização política e dessa disputa de nós contra eles, né? Onde o outro é uma pessoa que tu tem que aniquilar e que tu não toma a verdade dele como algo que possa ser fundamentado, né? Então é uma particularidade bem diferente na política brasileira, mas eu acredito que a gente ainda vai ver isso em outros momentos pelo rumo que a história está tomando, sabe? Pelo rumo que a política está tomando. Acho que isso não vai ser inédito, não. E não vai ser um absurdo a gente lembrar daqui uns anos que após uma eleição praticamente um governo se encerrou e outro começou. Vai ser talvez uma das primeiras vezes que um governo teve que trabalhar mais do que imaginava nos meses que antecederam a posse? A gente tem uma necessidade agora de um resgate de políticas que foram completamente esquecidas, né? Então, por exemplo, a cultura, os próprios povos indígenas, a questão da fome, né? O Brasil voltou muito forte com fome, com problema de saneamento básico. Então, essas questões sociais e até questões progressistas, elas precisam ser retomadas agora. Então, o governo que assume, ele tem uma política muito diferente do governo que sai. Não é só uma questão de direita e esquerda, né? É uma questão de pautas mesmo. Por exemplo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele focou muito mais no sul, no sudeste do país e esqueceu um pouco essas políticas públicas e sociais, né? Então, agora a gente vai ver um retorno. É uma quebra de linha temporária mesmo. Assim, o governo que começa agora em 2023, ele é completamente diferente desse governo que se encerra em 2022, em todas as pautas, né? Normalmente a gente tem uma continuação, como foi, por exemplo, só para a gente relembrar aqui, como foi o governo do Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula. O Lula seguiu com algumas políticas da era FHC, por isso que ele escreveu a carta ao povo brasileiro para as pessoas terem a certeza de que ele continuaria com algumas políticas. Agora isso não deve acontecer, é uma ruptura na história política brasileira. O silêncio do fim da gestão que a senhora citou também pode trazer que tipo de cicatriz nas relações republicanas? Como a professora disse, a gente talvez tenha outros momentos com algum tipo de similaridade. Mas é uma cicatriz de que tamanho que tá sendo exposta? É uma cicatriz muito grande e ela vai ficar marcada porque tem um ponto que a gente tem que pensar. Não é que o governo que vai assumir agora, o governo Lula, é aquele governo paz e amor, né? O Lula já tem declarado em algumas manifestações dele que existe sim um sentimento de divisão, que ainda existe dentro do governo dele essa sensação de que houve uma direita que votou em Jair Bolsonaro e houve uma esquerda que votou no presidente Lula. Não é como se fosse governar para todos os eleitores que foram às urnas em outubro, né? Então isso é uma clareza que fica muito forte agora. A gente entende que existe essa ruptura e que existe sim essa ferida que vai continuar, porque o governo que assume agora não é um governo que está assumindo 100% tranquilo, 100% estável. É um governo que ainda tem muitas mágoas e muitos resquícios do que aconteceu na política brasileira, a própria Operação Lava Jato, a prisão de Lula, aí veio um governo de direita que quase limou praticamente a esquerda da política brasileira, né? Então traz muitas mágoas. A gente tem uma sensação de ruptura e de cicatriz que é muito forte agora e deve permanecer. Eu não vejo o presidente Lula cuidando para sumir com essa cicatriz. Eu não vejo essa possibilidade. Eu acho que as coisas ainda vão se acirrar por um bom tempo. A mágoa não é uma armadilha, professora, para um governo que pretende reconstruir?
Com certeza. E a gente tem visto esse problema já na composição ministerial, né? Por exemplo, o núcleo duro do PT nessa primeira composição o núcleo duro da esquerda é do PT. O que está faltando para o Lula é fazer uma autocrítica, abrir os olhos para o que aconteceu no passado, entender que houve erros e que o que está acontecendo agora não é a eleição dele para presidente agora, ela não é uma chancela para que ele possa repetir esses erros e tomar o poder como se fosse um autocrata. É uma possibilidade de corrigir o que aconteceu no passado, porque o segundo governo dele foi desastroso, o que ele entregou para Dilma Rousseff foi um país viciado em gastos públicos, e essa terceira eleição dele é uma possibilidade de se redimir desses erros, não é uma chancela e nenhuma absolvição do que aconteceu no passado, né? Então é necessário que ele faça uma autocrítica, que a esquerda faça uma autocrítica e passe a governar para todos. E quando eu falo isso, não é só um clichê. O caso da Simone Tebet ele é muito emblemático. Mais do que acomodar uma mulher no ministério, a acomodação da Tebet é um sinal de que existe a possibilidade nesse governo de esquerda de acomodar uma coalizão ampla, que foi essa coalizão que o elegeu. Então, tirar a Simone Tebet nesse momento é dizer: a gente não consegue conversar com as outras esferas da política brasileira, a gente só consegue conversar com o PT. Então, é muito importante esse momento de transição, desculpe. Imagina. Falando então pontualmente de algumas das escolhas, e a gente tem uma definição que deve estar acontecendo agora lá em Brasília. Há pouco a gente falou com a nossa reportagem de Brasília e Simone Tebet deve daqui a pouco ter mais uma reunião com Lula e já há uma sinalização da cúpula do MDB para a formalização do aceite desse Ministério do Planejamento. E nós vamos ter, como bem lembrou a nossa repórter Natália Pazzi, 3 presidenciáveis na área econômica, né? Nós vamos ter Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Simone Tebet, se levarmos em consideração que o Lula já disse que não quer concorrer à reeleição. Nós vamos ter a área econômica com 3 pesos pesados para a próxima eleição. Como é que isso se resolve ou não se complica para fazer a gestão da maneira como esse novo governo quer fazer? Vai ser necessário muita expertise política para essa área econômica sobreviver, né? Primeiro porque a gente tem 2 nomes que foram chancelados pelo Lula e que não eram os nomes preteridos pelo mercado, né? Que é o Fernando Haddad e o Mercadante no BNDES, né? Então é uma relação que já começa com desconfiança, né? O Haddad foi um prefeito de São Paulo que não conseguiu a reeleição, então o mercado tem suas dúvidas pela jovialidade dele, pela falta de experiência, enfim, tem vários aspectos nesse ponto. O Mercadante, a gente tem que lembrar que que ele foi um dos grandes responsáveis pela política fracassada do governo Dilma Rousseff, né? O Mercadante teve algumas atitudes que foram consideradas até irresponsáveis, então ele retorna agora chancelado pelo Lula e com a desconfiança do mercado. E aí esses 2, junto à Casa Civil, vão ter que se articular com a Simone Tebet, que obviamente é um potencial para 2026, pega um ministério agora forte, não era o ministério que ela queria, mas é um ministério com potencial, mas vai ter que dialogar com esses outros nomes e que são nomes de confiança do Lula, né? Então entra aí, o que a gente vai ter que ver agora é uma habilidade do jogo político entre 3 personagens que são muito distintos, né? E justamente para que o ponto central do Brasil possa funcionar em 2023, que é a economia. E ainda tem uma outra coisa que a gente tem que destacar, né? A economia em 2023, ela deve ter uma paralisia, porque a gente tem as consequências da PEC Kamikaze, da PEC Fura-Teto, da guerra da Ucrânia, do choque inflacionário global e da própria pandemia, né? Então, o desafio nesses 3 nomes, além de político, é efetivamente prático, né? São ministérios extremamente técnicos, com personagens que são que o mercado desconfia um pouco e eles têm grandes desafios por aí. Então vai ser preciso uma habilidade política nunca vista antes na história desse país, né? Professora Deise Giocari, eu sempre vi, desde que acompanho a política nacional, vamos dizer, falando de Brasília, falando de governo federal, o MDB sempre fez parte, como PMDB e antes como MDB também, fez parte de governos. E todo mundo sabe que as articulações ou esquecer determinadas rusgas faz parte do processo. Eu não imaginava que faria tanto parte do processo. O MDB, a ruptura que houve de um governo do PT para um outro governo que envolveu Michel Temer e que
criou-se o alicerce para a vinda de Jair Bolsonaro, foi exatamente o MDB romper com o governo Dilma. E as rusgas permanecem até hoje com personagens específicos. As brigas ficam ligadas a personagens e não ao partido? Isso está esquecido e vai ser sempre assim daqui para frente, será? Quando se fala do MDB, sim. Desde a Constituinte, o MDB só não participou do Palácio do Planalto em um ano. Então, de 88 para cá, o MDB ele só não teve efetivamente a participação no Palácio do Planalto como coalizão por um ano. E, se eu não me engano, foi justamente nesse ano da Dilma Rousseff. Então, o que mostra para a gente é que, por mais que existam, sim, essas rusgas internas políticas, e a gente sabe que elas existem, por exemplo, o próprio Renan Calheiros chegou a dizer que faria frente ao Lula, mas agora o filho dele já é cogitado para um ministério, a base fisiológica do MDB ela é muito maior, então ela permite que ele vá se renovando dentro do Palácio do Planalto, mesmo não sendo um nome presidenciável. E nessa última eleição ele não apoiou o seu nome presidenciável, né, o que é mais confuso ainda, né? A Tebet foi praticamente sozinha para a eleição, com o MDB apoiando o Lula em 11 estados, né? No início do pleito eleitoral. Então, é uma característica de um fisiologismo que é muito forte na política brasileira e é enraizado desde a velha política, desde a velha república. É um sinônimo da velha política, porque se a gente for olhar para a história brasileira, a gente tem hoje, em poderes no Brasil, a gente tem personagens que têm os seus tataravôs na velha república. Eu fiz uma pesquisa quando eu estava no doutorado e eu identifiquei que tinham parlamentares da época da velha república que hoje eles têm os seus tataranetos em cargos no Congresso Nacional ou em governo de estado. Então é uma política fisiologista que vai passando de pai para filho, para neto, para sobrinho, e ela não termina. E o MDB é um dos partidos onde essa característica ela é mais forte ainda, e deve continuar assim. Pelo que a gente tem visto no histórico de renovação do Congresso Nacional, essa característica fisiologista do MDB ela vai continuar. O União Brasil vai tentar tirar esse bastão de primeiro colocado no fisiologismo da história da política nacional. A União Brasil está tentando fechar, está com o governo, porém sem perder Sérgio Moro e sem perder os bolsonaristas que fazem parte da própria legenda. É algo nunca antes visto, né, professora? É algo nunca antes visto, mas eu acredito que eles vão conseguir fazer essa manobra pela quantidade de parlamentares do partido e porque a política brasileira hoje ela está muito, muito personalista. Então, antes a gente tinha, só para tu ter uma ideia, eu sempre dou esses dados porque eu acho que eles são muito emblemáticos em relação à política brasileira. Em 1998, na eleição presidencial, os 5 maiores partidos da República, eles tinham 87% dos votos na eleição de 1998. Em 2018, esses mesmos 5 partidos, eles tiveram 34% dos votos. Isso mostra a alta fragmentação partidária e o personalismo político. E é por isso que a União Brasil deve sim conseguir fazer essa manobra, deixar ali o Moro e essa ala mais bolsonarista intacta, mas de outro lado também apoiar o governo, porque é do interesse do fisiologismo, né? Então, em função dessa alta fragmentação partidária brasileira, e desse personalismo político, a União Brasil deve conseguir sair ganhando nesse xadrez aí, impressionantemente. Professora, para encerrar de minha parte, o presidente Jair Bolsonaro não entregando a faixa ao presidente eleito Lula é só a cereja desse bolo de afastamento e de silêncio, e isso vai levar a partir de 1º de janeiro que tipo de relevância para a história, fazendo, claro, um paralelo com a forma como ele reagiu nesses 2 últimos meses de governo? Eu acredito que seria difícil a gente imaginar o contrário, ele passando a faixa. E eu digo isso com base no histórico dele, né? Que ele é um político brasileiro muito... ele é egocêntrico, ele é raivoso, ele é impetuoso, né? Ele reage muito de imediato. Então, é óbvio, ele está agora com o sentimento dele ferido e na concepção dele, é um autor na ciência política que a gente estuda muito, o Christopher Flash, ele faz essa análise. Então, na concepção desse sujeito onipotente que se sente dono de tudo, quando ele sofre uma perda, ele não tem o equilíbrio emocional necessário para continuar administrando as formalidades que a vida impõe. Então, é esperado
do presidente Jair Bolsonaro que ele não se manifeste, que ele não passe a faixa, porque não é a competência de um sujeito que não tem a racionalidade necessária para o posto, né? A gente sempre faz uma análise na ciência política do Maquiavel, que é, para tu governar, tu precisa ter inteligência e sorte. E nesse momento falta um pouco dessa inteligência, dessa racionalidade, para entender que ele ainda é o presidente da República e que ele ainda tem um capital político. Eu acredito que com essas atitudes do presidente Jair Bolsonaro, ele deixa de ocupar uma cadeira que está vazia na direita brasileira, que é uma cadeira de uma oposição democrática, que é extremamente fundamental e necessária para qualquer democracia sobreviver. Então, a esquerda assume agora, e o presidente Jair Bolsonaro ele não saiu completamente derrotado dessa eleição, porque ele conseguiu quase a metade, a diferença foi de 2 milhões de votos, né? Então, existe uma cadeira vazia a ser ocupada na oposição democrática brasileira de direita, e o presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, ele está se afastando dessa cadeira e está abrindo espaço para um outro líder. É isso que ele faz. Ele, que até então foi um líder de direita, agora ele abre espaço para que uma outra pessoa sente nessa cadeira. Professor, agora prometo que é a última de verdade. A questão da segurança, que envolve uma tentativa de explosão por parte de um defensor do ex-presidente, de um radical, também já está pontuada na história, e a gente torce, claro, que esse episódio tenha parado por aí, mas vai ser inevitável lembrar de tudo que nós vivemos ao longo dos últimos meses quando formos contar essa história aqui? É inevitável lembrar dos dois lados. Eu acompanho política há mais de 20 anos e esse foi o período eleitoral mais violento que eu vi. Foi o primeiro período eleitoral que a gente realmente teve medo, né? Então, e medo de agressão física. Foi um período de violência física, simbólica, muito fortes. A gente nunca discutiu tanto o discurso do ódio. É claro que a gente não pode generalizar que todas as pessoas de direita são agressivas e raivosas como esses que se manifestaram, como nem todas as pessoas de esquerda pensam que, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro é canibal, como foi dito durante a eleição. Mas eu acho que se a gente não delimitar nos próximos anos o que é liberdade de expressão, o que é discurso do ódio e o que é uma notícia mentirosa, o que são as fake news, a gente vai ter uma fronteira que vai ter uma linha muito afastada. Daqui a pouco a gente cruza essa linha e não consegue mais voltar. A fronteira ela está se movendo e a gente está achando tudo isso muito normal. Então, o que eu vejo nesse momento, independente de onde que partam esses atos de violência, e durante esse ano eleitoral partiu dos dois lados, é necessário que se faça um debate, um aprofundamento sobre liberdade de expressão e discurso do ódio. A gente não pode tolerar incitação à violência a outra pessoa e dizer que isso é liberdade de expressão. Eu acho que esse é o grande problema da nossa sociedade hoje. Deise Chiocari, que é doutora em Ciência Política pela PUC de São Paulo, bateu papo com a gente aqui nesta terça-feira sobre política nacional. Professora, muitíssimo obrigado pela tua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até a próxima. Prazer falar com vocês. Valeu. Tchau.